Porque mesmo depois da condenação de Jair Bolsonaro, o Supremo deve acelerar todos os trâmites para que o ex-presidente inicie o cumprimento da pena ainda neste ano. Segundo interlocutores dos ministros, apesar da corte ter até 60 dias para publicar esse acórdão do julgamento, o documento deverá ser publicado em meados de outubro, jogando para o mesmo mês ou novembro o direito das defesas recorrerem. Os advogados de Jair Bolsonaro afirmaram que as penas aplicadas a ele são absurdamente excessivas e desproporcionais, prometendo recorrer, inclusive, em cortes internacionais. Passar para o Mota, essa é uma notícia, inclusive, que foi amplamente divulgada por vários veículos de comunicação. O cálculo feito para a publicação do acórdão, a manifestação das defesas e a possível determinação de cumprimento da pena. Mas há uma leitura de que o STF pretende acelerar todo esse processo, inclusive o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. Mota. A gente gostaria que essa aceleração valesse também para os processos contra homicidas, sequestradores, estupradores, mas aí é outra história, né? Parece clara a determinação de retirar Jair Bolsonaro da vida pública. Muitos dizem que a ideia vai além. O plano seria extirpar o bolsonarismo da política brasileira. Contra o Jair Bolsonaro já se tentou de tudo, até a famosa investigação por extrema proximidade contra uma baleia. E a acusação agora é de golpe de Estado, que gerou essa condenação, salvo engano, a 27 anos de prisão. Embora no seu voto, o ministro Fux tenha explicado com bastante didatismo que a conduta de Jair Bolsonaro não se encaixa na descrição do crime de golpe de Estado, segundo a lei. Com Bolsonaro encarcerado, a sequência lógica, se esses observadores estiverem certos, é retirar da vida pública e talvez, quem sabe, também prender todos os políticos que apoiam Jair Bolsonaro, inclusive parlamentares com mandato. Se a gente observar as coisas que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias, essa teoria começa a fazer sentido. Mas esta última questão: o que fazer com os 58 milhões de eleitores que escolheram Jair Bolsonaro na última eleição presidencial? Que satisfação será dada a esses eleitores quando o político em que eles votaram tiver sido preso por seus adversários políticos e colocado em uma cela? Você, Davi, lá, o dia seguinte à condenação de Jair Bolsonaro, os caminhos possíveis para os advogados do ex-presidente, e essa informação que indica que os ministros da primeira turma têm o desejo de acelerar o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. Então, inclusive, a publicação do acórdão deverá acontecer no menor tempo possível. Canhata, é muito difícil prever os próximos passos nesse processo. É óbvio que o STF quer acelerar, como já acelerou o próprio julgamento de Jair Bolsonaro. O fato é que, mesmo querendo acelerar, há rituais que precisam ser cumpridos. Ou seja, se este acórdão sair antes dos 60 dias, a justiça, os advogados de Jair Bolsonaro e dos demais réus vão recorrer, aí logo depois a justiça vai entrar em recesso, aí volta em março. Ou seja, por mais que acelere, vamos dizer que o acórdão saia no fim de outubro. Bom, aí tem o prazo de recorrer, aí vai recorrer. Aí o recorrer já entra nas férias forenses, né? É a única categoria do mundo que tem 60 dias de férias. Não, o juiz precisa ter mais férias que os outros brasileiros. 60 dias de férias. Aí volta em março. Essa é a verdade. Então, assim, não adianta, por mais que corra, a história de colocar Jair Bolsonaro na cadeia antes do Natal é muito improvável hoje. A não ser que, como tudo no Brasil vem acontecendo, atropelando todos os ritos legais, pode se atropelar mais um. Mas se as coisas correrem normalmente, tem os apelos a ser feitos pelos advogados. Então, é preciso ir com calma. Tudo no Brasil demora. Vai demorar porque tem os processos aqui do judiciário, vai demorar a discussão e votação do projeto de anistia
Às vezes a gente tem impressão, lendo a notícia, Canhato, que as coisas vão acontecer em 1 semana, 2 semanas. Não, não é assim. Vai tudo demorar. Então, vamos com calma, vamos olhar como as coisas vão acontecer. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Pois é, processos tão complexos como esse, né, Cristiano Beraldo, ao longo da história nós pudemos acompanhar muito cuidado, né, inclusive prazos bem ampliados. Mas nesse caso há não vou dizer pressa, mas uma certa agilidade da primeira turma em conseguir cumprir os prazos. Por exemplo, a discussão da dosimetria estava marcada para quando? Para hoje. Anteciparam para ontem. Inclusive, falou-se nos corredores do Supremo que seria uma estratégia para que Luiz Fux não ficasse tanto tempo nas manchetes. Obviamente, o voto dele, que repercutiu demais, acabou passando para a linha de baixo quando você tem a notícia da condenação. Muitos fizeram essa leitura. Mas você, Beraldo, STF com desejo de acelerar o processo, inclusive para o cumprimento de pena de Jair Bolsonaro. Neto, não há dúvida que o STF hoje, os ministros, não o STF como instituição, porque a instituição é muito maior do que aqueles que nesse momento ocupam as 11 cadeiras de ministro. Os ministros tomaram uma decisão política, eles estão desempenhando uma estratégia política. E esse julgamento foi recheado de manifestações e interpretações políticas. Pois bem, a minha impressão é que os ministros não estão se dando conta, e talvez até pelo fato de já serem mais velhos, já terem uma outra dinâmica que não acompanhou o desenvolvimento do mundo, sobretudo das redes sociais. Aliás, esse rancor das redes sociais é manifestado por eles em inúmeras decisões, mas eles não estão se dando conta do tamanho do risco que eles possuem do tiro sair pela culatra. E eu vou me explicar. Mota falou aqui da satisfação a ser dada aos mais de 50 milhões de eleitores que votaram em Jair Bolsonaro nas últimas eleições. E eu, sinceramente, Mota, eu já não acho que é mais sobre Jair Bolsonaro. Essas pessoas que votaram no Jair Bolsonaro, elas votaram nele porque naquele momento ele representava a opção ao governo do PT, a volta do PT à presidência da República. É claro que há uma parcela de pessoas muito apaixonadas e que se identificam bastante com o ex-presidente, enfim, vão fazer vigília, vão continuar manifestando ali o seu apoio incondicional. Mas eu acredito que essas decisões vão colocar as eleições de 2026 de uma forma muito favorável para surgir uma nova força política, não que prometa anistia, não que fique tratando desses temas aí que a gente já está cansado de tratar. O Centrão isso, aquilo, a anistia. Eu acho que abre-se um espaço enorme para um candidato que trate de forma muito objetiva sobre todos os problemas que assolam a sociedade brasileira. Um candidato que trate do enfrentamento ao crime de forma direta e objetiva. Um candidato que trate dos cartéis que existem no Brasil em diversos setores da economia e que fazem o Brasil trabalhar para eles. Alguém que trate de forma muito objetiva das imensas picaretagens que servem de base para a política brasileira. Esse candidato pode surpreender. E à medida que ele surpreender, o Supremo Tribunal... vamos lá, de novo, para eu me corrigir. Os ministros do Supremo Tribunal Federal que atuam de forma política serão confrontados e terão que lidar com uma força que eles desconhecem, que pode ser muito mais intensa, muito mais objetiva, muito mais pragmática
do que foi o governo de Jair Bolsonaro. Então, eu faço votos de que caminhemos para uma surpresa nas eleições do ano que vem, porque dos que aí estão serão todos parceiros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, uma reflexão importante, inclusive já projetando para o processo eleitoral de 26. Bom, Beraldo Cito Mota, quer trazer o complemento a essa reflexão feita pelo Beraldo Mota? Quero sim. Primeiro, eu queria ler aqui uma manchete que é difícil de acreditar, né? Tem a ver com um comentário que eu fiz há pouco sobre a ideia de extirpar o bolsonarismo. E tem a ver também com os acontecimentos dos últimos dias nos Estados Unidos. Veja essa manchete. Essa manchete é do dia 11 de ontem, uma manchete de um grande jornal de circulação, às 9 da noite de ontem. Análise, 2 pontos. Mesmo condenado, Bolsonaro permanece como ameaça institucional. Agora vocês me digam o que uma pessoa que tem a mínima capacidade de interpretação conclui dessa manchete. Bolsonaro foi alvo de inúmeros processos, inquéritos, condenado agora a 27 anos de prisão, que provavelmente vai cumprir regime fechado. Mesmo assim, ele permanece como ameaça institucional. Qual é o subtítulo de uma manchete como essa? Eu queria, em relação ao que o Beraldo disse, contar uma história. Eu estive em São Paulo ontem, voltei, e quando eu estava passando pelo saguão do aeroporto de Congonhas, um rapaz muito humilde veio falar comigo, parou diante de mim e falou o seguinte: eu me sinto como se o condenado fosse eu. E pelas conversas que eu tive nos últimos dias, ele não é o único a se sentir assim. Então eu acho que existem existem vários cenários possíveis, mas principalmente 2 cenários. Um cenário é esse que o Beraldo descreveu. Jair Bolsonaro é preso, os seus eleitores, as pessoas chamadas de bolsonaristas, desistem. Chega, eu não consigo lutar contra esta máquina. Vamos agora procurar outro caminho. Um caminho com um novo nome. E, isso é importante, Beraldo, vamos acreditar que este novo nome vai superar essas dificuldades que você muito bem colocou aí, tá? Esse time que está jogando segundo regras que eles mesmos fazem e que assumiram o protagonismo do Brasil. Porque se esse novo candidato, esse futuro candidato, que pode ou não aparecer, mas vamos supor que ele apareça, se ele entrar neste jogo que a gente está vendo hoje, eu acho que o resultado vai ser igual ou pior do que o que a gente viu. Não muda nada. Mas eu acho que tem um outro cenário, Beraldo. Além do cenário que você descreveu, tem outro, em que essas pessoas que, por razões variadas, depositaram a sua esperança no projeto político de Jair Bolsonaro, elas, ao testemunhar tudo isso que todos nós testemunhamos, com um tempero especial, como você bem lembrou, né? Na hora de uma discussão, provavelmente um dos debates mais graves e mais impactantes da história brasileira moderna, aí coloca assim uma observação jocosa, né? Uma observação sobre o jogo de futebol, como se aquilo ali fosse um bate-papo normal em algum lugar, num clube do bar. O que será que as pessoas acham disso? Que sentimento isso provoca nelas? Que comportamento isso vai provocar? Pode provocar resignação, pode provocar aceitação, apatia, eu desisto, não quer saber, eu não quero mais saber de política, vou esquecer isso, vou cuidar da minha vida, vou pagar os meus impostos e voltar a cada 2 anos. Mas pode também ter o efeito exatamente oposto. Pode provocar nessas pessoas a certeza de que, olha, viu? Era isso. Foi sobre isso que me alertaram. Não diziam que isso ia acontecer. É exatamente isso que está acontecendo. Um país que condena homicidas, um país no qual homicidas ficam menos de 10 anos presos,
Não esqueço o crime do garoto Lucas Terra, em Salvador. O garoto de 12 anos foi molestado, amarrado, colocado numa caixa, queimado vivo. Está no meu livro, A Construção da Maldade. É um dos inúmeros casos. O monstro que fez isso não ficou 10 anos preso. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos, o almirante foi condenado a 20 e tantos anos, o general a tantos anos. Pode ser que exista quem tome isso como uma mensagem de que é hora de mudar de rumo e vamos procurar outro nome. Mas eu acho que vai ter muita gente que vai ter a leitura completamente oposta. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. O entendimento na primeira turma de que é preciso agilizar os processos dentro do regimento, respeitando o regimento, mas para acelerar o cumprimento da pena de Jair Bolsonaro. A defesa, por sua vez, promete recorrer até instâncias estrangeiras, instâncias internacionais, órgãos internacionais. Passar para o Luiz Felipe Dávila, só destacando também, viu, Mota, que a Regina enviou a seguinte manchete. Fala para o Mota que eu li em um programa no dia de hoje, uma jornalista, e a manchete era a seguinte: ponta solta em regimento do STF favorece Bolsonaro. Enfim, ela quis contribuir com a sua reflexão sobre as manchetes e as indicações que alguns veículos de comunicação acabam dando após a condenação de Jair Bolsonaro. Deixa eu passar para o Dávila, vai trazer também a análise dele sobre esse anúncio da defesa de Jair Bolsonaro, que entende que é preciso também levar o caso a cortes internacionais. Dávila. Canhato, vamos ser sinceros, levar às cortes internacionais é uma jogada política, não é jurídica, porque evidentemente nenhuma corte internacional vai reverter o veredito da Suprema Corte brasileira. Então, sim, esses órgãos são dominados pela esquerda, então não tem a menor chance disso aí mudar, ter algum grande impacto na mudança de percepção do que ocorreu no Brasil. Como eu disse, o Brasil tem que ser mudado pelos brasileiros, é nós que temos que fazer essas mudanças. O Congresso Nacional é que tem que restabelecer o equilíbrio entre os poderes, que não existe mais, inexiste. E ali tem várias matérias que estão adormecidas na gaveta, né? O fim do fórum privilegiado, decisões monocráticas, está tudo paradinho lá, prisão em segunda instância, está tudo nas gavetas ali do Congresso parado. É começar a tirar esses projetos, limpar a teia de aranha lá e começar a tirar esses projetos e colocar em votação. Agora, a oposição tem que se mexer, e se mexer de maneira organizada e comprometida com a pauta, e não ter dissidentes que se rendem a emendas, a favores, a cargos, a indicações. Aí não tem jeito. Então a oposição precisa cumprir o seu papel de oposição mesmo. Segundo ponto, que existem sim ainda vários mecanismos que se podem recorrer. Nós temos, aliás, o grande advogado André Marcília, que é constitucionalista, inclusive destoa de alguns advogados dizendo que há espaço sim para embargos infringentes, que embargo infringente tem a ver com a profundidade da divisão, não é só com o voto, com 2 votos, como é o costume que a gente falou, e a profundidade da divisão do entendimento do voto do ministro Fux, na verdade, legitima até mesmo os embargos infringentes mais à frente. Então, assim, tem um longo caminho de debates jurídicos que ainda ocorrerão antes do final dessa história. O fato é que vamos ter de atuar tanto no fronte político, com projetos importantes, como esse escandaloso caso do INSS, que nós precisamos aprofundar, votação do projeto da anistia, e o lado jurídico, ou seja, os advogados utilizando os recursos da justiça. Porque o embargo infringente, se for possível, dentro dessa lógica do constitucionalista André Marcília, Canhato, leva o caso para o pleno, para os 11. E isso pode haver uma mudança de entendimento importante. Então, ainda há, como eu disse, muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas recorrer às cortes internacionais é muito mais uma jogada política do que jurídica. O veredito está dado e só pode ser mudado pela própria Suprema Corte.
Mas acaba sendo um dispositivo político importante para publicizar o que tem acontecido aqui no Brasil, Cristiano Beraldo? Você acha que é dever também dos advogados de Jair Bolsonaro, inclusive, levar o que tem acontecido às cortes internacionais, mas é preciso olhar também para o histórico de manifestação dessas cortes, né? Eu não vejo, sinceramente, Caniato, eu não vejo nenhum efeito prático nisso. Eu acredito que usar veículos de imprensa internacionais para expor o que está acontecendo no Brasil bastante mais efetivo do que tentar essas cortes que, muitas vezes, elas estão sempre do lado da esquerda. E isso é preciso ser reconhecido. Há decisões dessas cortes, por exemplo, contra Benjamin Netanyahu, que teve o seu país invadido, a sua população executada, com estupro de mulheres, assassinato de crianças, de idosos, mas agora é ele que está aí com ordem de prisão numa dessas cortes internacionais. Então, sinceramente, eu não levo isso a sério, assim como também não levo a sério a ONU. A ONU perdeu por completo seu propósito. Há aí um viés óbvio que tende à esquerda desses tribunais, e eu sequer daria palco para eles. Agora, naturalmente, não sou eu que estou ali nessa posição e deve ter aí uma estratégia de comunicação muito mais do que uma estratégia jurídica por trás disso. Mas eu, sinceramente, não vejo condição disso mudar absolutamente nada. A gente volta para aquele ponto. Os problemas brasileiros terão que ser resolvidos no Brasil. E essa solução terá que vir dos próprios brasileiros. Esses brasileiros que, nas eleições do ano que vem, terão a oportunidade de renovar 100% da Câmara dos Deputados, 66%, 2/3 do Senado Federal, governadores, as Assembleias Legislativas e o Presidente da República. Eu só faço sempre esse alerta. Não adianta comprar esse pacote sem ir no detalhe do que efetivamente o pacote que está sendo oferecido representa, porque o Brasil precisa de uma atuação muito diferente da que temos hoje. E é preciso se escolher muito bem quem vai liderar esse processo de mudança. Você, Mota, os advogados de Jair Bolsonaro prometendo levar o caso para cortes internacionais, e é preciso lembrar que há alguns anos os advogados de Lula também questionaram a condenação pela Lava Jato para cortes internacionais, né? É uma ação política, é preciso explicitar o que tem acontecido, mas é necessário também falar sobre a composição dessas cortes, né? O histórico de decisões, de manifestações. São todas de esquerda. Não é possível que isso não seja de conhecimento dessas pessoas. Olha, eu não entendo nada de direito, mas eu entendo alguma coisa de política. E eu tenho observado nos últimos anos a invasão do direito pela política, especialmente na justiça criminal, porque eu acompanho a situação de segurança pública, né? Eu acho que eu sei reconhecer uma decisão política quando eu estou diante dela. Não é possível que advogados experientes não consigam também. O mínimo que a gente espera de advogados com muita estrada é que eles entendam. Não se enfrenta uma situação política com medidas jurídicas. Eu vejo muita gente dizendo isso também aqui na internet, soando esse alerta. É inútil você ficar discutindo direito constitucional quando o direito constitucional é o que decidirem que ele é. Ou direito constitucional, ou direito penal, só é crime aquilo que está descrito na lei como crime. O ministro Fux explicou muito bem, citando, se eu não me engano, Evaristo da Veiga. Só é crime se a sua conduta se encaixa na lei como a luva se encaixa na mão. Caramba, isso aí é direito para crianças de 5 anos de idade.
Daqui a pouco vai ter que fazer com um teatrinho de marionete, para as pessoas entenderem. Mas não é questão de entender. É que isso não está mais em jogo. Você veja essa declaração, né? A pena é desproporcional. Que pena que seria proporcional? Para uma pessoa que, segundo o voto do ministro Fux, que é claríssimo, não cometeu crime nenhum. Qual é a pena, então, proporcional? Percebe como uma declaração dessa é, assim, no meu modesto entender, eu não sou jurista, eu sou advogado, eu sou engenheiro, sou jornalista, sou um cidadão, eu fico ouvindo essas coisas. Qual é o critério para se decidir se uma pessoa é culpada ou inocente de um crime? Não é o sentimento, não é a sensação de urgência, não é a conjuntura política. O critério é você provar que a conduta do réu se encaixa na conduta descrita na lei como crime. Não tem lei dizendo é proibido fazer acampamento na rua e quem fizer acampamento vai ser condenado a tantos anos de prisão. Não tem lei que diga é proibido falar mal de autoridade, nada disso. Se a conduta não se encaixa, como explicou em detalhes o ministro Fux, e ainda assim há uma condenação com o voto de vários juízes, a conclusão é mais do que óbvia. A decisão foi política, não foi jurídica. E aí você vai reclamar dessa decisão onde? Nas cortes internacionais, que todas têm um forte viés de esquerda, inclusive uma delas, lá o Tribunal Penal Internacional, teve juízes que foram alvo de sanções americanas. Realmente, eu estou perdendo alguma parte dessa estratégia aí. Pois é, e é importante também lembrar, né, Dávila, que, claro, os veículos acabaram chamando muitos juristas, advogados, fizeram debate, perguntas, entrevistas, a pena foi justa, a pena foi excessiva, foi desproporcional, enfim, cada um trazendo seu ponto de vista, discutindo se houve excesso ou não. Mas, levando em consideração esse comentário feito pelo Mota, mas a partir daquelas manifestações feitas por Luiz Fux antes da leitura do voto, propriamente, quando ele analisava as questões preliminares, as manifestações das defesas, e quando ele menciona a questão que envolvia a incompetência do STF para julgar o caso, depois ele fez aquela análise, bom, mas se querem julgar o ex-presidente como se fosse presidente, isso não deveria acontecer na primeira turma, deveria acontecer no plenário do Supremo Tribunal Federal. E há o entendimento por parte de muitos juristas, mas também por parte da população, de que ilegalidades foram cometidas neste julgamento. Você trouxe há pouco um entendimento e uma leitura feita pelo advogado e professor Marcília, que sempre participa, inclusive, dos programas da Jovem Pan. Muitas pessoas, Dávila, aqui na nossa programação, principalmente nos chats dos programas e telejornais, fazem a pergunta: é possível alguma coisa acontecer? Teremos uma surpresa em breve? Dá para acreditar em uma reversão? E, obviamente, Dávila, muitos citam quem? O presidente da República. Onde ele estava há alguns anos? Onde ele está agora, Dávila? É verdade, Caniato. Por isso que nós temos de ter calma, precisamos esperar os recursos acontecerem, ocorrerem, porque ainda há muita história. Por exemplo, vamos dizer que esses recursos, esses embargos, declaração depois dos embargos infringentes, joguem esse processo aí para depois das eleições. Não tem um outro entendimento, dependendo do resultado das eleições. Então, é preciso recorrer a todos os mecanismos possíveis para tentar desfazer uma injustiça. Porque, Caniato, o que ficou claro é que os 4 votos que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro destoam, mas significativamente do voto do ministro Fux, que foi o único voto embasado na lei e na Constituição. Ou seja, praticamente o que o ministro Fux está dizendo é que o Supremo não tinha sequer autoridade para julgar o caso. É isso que ele está dizendo. Isso não é uma pequena divergência. Isso é uma enorme divergência. Praticamente diz que esse processo é ilegal. É isso que está dizendo o voto do ministro. Agora,
Você reparou uma coisa, Candidato, você que é um jornalista que cobre muito bem todos os assuntos do país, não houve uma única contestação jurídica do voto do Fux. Houve uma contestação política, mas jurídica. Quem é que foi nos pormenores da justificativa do voto do ministro Fux e falou, não, isso aqui não está de acordo com esse artigo da Constituição, isso aqui não está de acordo com o Código Penal. Não teve uma única contestação jurídica. O que teve contestação política, o ministro mudou de ideia, antigamente ele achava que podia ser condenado pelo Supremo, agora não é. Toda uma exploração política, jurídica, do voto criterioso de Luiz Fux, ninguém contestou. E tiveram que recorrer à narrativa política para tentar atingir o ministro. É isso. Então, isso mostra a fragilidade dos 4 votos que nós tivemos na primeira turma contra um voto absolutamente técnico, embasado na Constituição, no Código Penal e nas leis, que não teve uma única contestação à altura das questões jurídicas. Isto mostra o clima que o Brasil vem vivendo. Um clima no qual a Corte Constitucional deixou de existir para virar uma corte política.